A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no canal da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical e da Igreja da Assembleia de Deus. E estamos nessa semana para estudar mais uma lição desse quarto trimestre, a penúltima lição deste quarto trimestre, e do qual estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus, nessa semana vamos estudar a lição número 12, penúltima lição, como já falamos. E essa lição ela tem como título Quando Deus se revela ao homem. Glória a Deus. Então, o texto áureo dessa lição está em Jó, capítulo 40, versículo 6, e diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, Jó 40, versículo 6. Em verdade prática, diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Glória a Deus. Então, assim, nós sabemos que Deus, apesar de ser um ser invisível, que nós não podemos ver, mas que podemos senti-lo, e é um Deus que se revela. É um Deus que fala da forma que ele falava lá no início. Hoje ele ainda continua se falando, continua se revelando. Glória a Deus. E nós vamos ver isso no decorrer desta lição. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe dessa lição. Ela está em Jó, capítulo 38, versículo do 1 ao 4. Capítulo 39, versículo do 1 ao 6. Capítulo 40, versículo 15 ao 18, depois versículo 24, e o capítulo 41, versículo do 1 ao 3. Vamos fazer essa leitura, glória a Deus, aqui, desse texto bíblico. Jó, capítulo 38, versículo 1, diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Aí Jó 39, capítulo 39, versículo do 1 ao 6, aliás, diz: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para ter seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? É uma pergunta. Jó 40 diz, e o versículo 15 ao 18, diz assim: Contempla agora o Belmonte que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Agora o versículo 24 do mesmo capítulo 40 diz: Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? A pergunta. E o Jó 41, de 1 ao 3 diz: Poderás pescar com anzol leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no nariz, ou no seu nariz, ou com seu espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará?
esse texto aqui que tem como base, né, para nós entendermos aqui Deus falando com Jó, né, depois de tudo que passamos, né, depois de tudo que ele tinha passado, né, que tinha falado, depois que os amigos tinham chegado para ele, né, e ele vem ali, Deus fala com Jó. Aí vamos ver aqui que essa lição ela tem um objetivo geral, que é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. E três objetivos específicos, que são: o primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens; e o segundo é pontuar que a criação expressa a glória de Deus; e o terceiro é acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Glória a Deus. Lembrando, para a gente entrarmos aqui no conteúdo da lição, vamos tentar fazer aqui um resumo de uma forma mais direta possível, mas que a gente possa também passar a lição de uma forma mais rápida, com menos conteúdo, para ter menos tempo, ficar até melhor, né, para se ver, né, para quem está assistindo também. E lembrando aqui, a gente pode lembrar do que nós estudamos nas lições anteriores, para a gente poder entrar aqui, porque aqui já vai entrar de outra forma, né, até no momento nós vimos estudando aqui, falando sobre o sofrimento de Jó lá no início, né, como é que sucedeu tudo, né, por que é que aconteceu, que nós sabemos que foi Satanás, né, que fala para Deus, que quer dizer para Deus que Jó só fazia o que fazia porque Deus estava dando, enchendo ele de bem, e Deus mostra para ele, vai mostrar para ele que não é dessa forma. E aí nós vamos ver que depois que Jó passou por tudo, aí vem os amigos de Jó, vem primeiro vem a esposa de Jó, né, e fala sobre Deus. Aí vem os amigos de Jó e também vem dar um sermão deles, né, falar de acordo com a tradição, as tradições dele, né, um por um acusando, fazendo acusação a Jó, né, e a gente vê que Jó também entrando em defesa, se defendendo, né, e por fim aí agora chega o momento em que Deus ele vem e dá a resposta, ele vem e fala para Jó, né, até porque Jó já vinha falando, né, deixando parecer, ou querendo dizer, de certa forma, que ele estava certo, que ele não estava cometendo pecado nenhum, e Deus não estava ouvindo o que ele estava falando, a súplica dele, né? E nós vamos ver aqui que Deus aí vem e fala com ele aqui como redemoinho. Vamos ver aqui a introdução da lição, né? Nessa revista vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, né? No capítulo 38 ao 41. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo o objetivo que os humanos esperam, né? Jó, portanto, é desafiado a comparar suas habilidades ou sua habilidade e soberania ou sabedoria com as divinas, e a responder quem de fato age com justiça no mundo, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus Deus é um Deus de relacionamento, né? Deus ele sempre se relacionou com o homem. Nós vimos aqui, como falamos aqui sobre os amigos de Jó, eles deixaram parecer no entendimento, né, da forma que ele entendia, que Deus era um Deus de juízo, né, de aplicar justiça, mas assim eles não deixaram de falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né, do que faz com que Deus, ele, mesmo vendo o homem pecador, mas ele queira o amor que Deus tem por ele, ainda queira que ele seja resgatado, né? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui uns exemplos que nós podemos dar aqui, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, o exemplo lá de Adão, depois da queda, né, que o patriarca, ele faz o quê? Ele, depois que ele cometeu o pecado que Eva cometeu, né, e ele vai, e ele se esconde. E Deus chega para Adão
E Deus vai e pergunta para ele onde ele está, né? Onde é que estás, Adão? Né? Onde estás, Adão? E que começa ali um diálogo. E não é que Deus não sabia onde Adão estava, não é que Deus não sabia o que Adão tinha feito, o que Eva tinha feito. Ele sabia sim. Mas Deus ele poderia chegar acusando, porque eu acredito que o ser humano, se for um ser humano em si, ele ia chegar acusando. Né? Na maior parte, na maioria, grande maioria, ia chegar lá acusando, tu fizesse isso, fizesse isso, fizesse isso. E Deus ele não faz dessa forma, não fez dessa forma. A gente vê que ele é um Deus que ele busca um diálogo. Da mesma forma foi com Caim. Depois que Caim, a oferta dele não foi aceita, e ele vai e mata Abel, abate o irmão, e Deus vai, quando Deus chega perto de Caim, ele diz, Caim, cadê teu irmão, Caim? E aí a gente vê que ele vem puxando o diálogo. Não é que ele não sabe, ele sabia. Que a Bíblia deixa claro que Deus sabia. Né? E Deus, pela sua soberania, né, por tudo que ele sabia sim, né, do que estava acontecendo, mas você vê que ele busca falar de uma forma a se relacionar, né, com o ser humano. E isso aí mostra também outro ponto de Deus, que faz com que Deus ele seja misericordioso, né, que faz com que mostre, flua a misericórdia de Deus, porque ele sempre espera que o homem, que o ser humano, ele se volte, né, que ele se arrependa dos seus erros, desde o princípio foi dessa forma. Né? Glória a Deus. Então, assim, e ele vem e busca aqui falar com ele, mesmo ele estando errado, mesmo ele tendo cometido o que cometeram, mas Deus ainda vem, né? Não chegou acusando ele, mas chegou conversando. Né? É claro que Deus ele aplicou o juízo depois, né? Mas ele chegou dialogando com eles. Aí vamos ver aqui na continuação dessa lição, dando continuidade, ele tem 3 tópicos, e o primeiro tópico é a revelação de um Deus pessoal. Glória a Deus. Esse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos. Glória a Deus. E o primeiro é Deus, o Deus que tem voz. O Deus que tem voz. Né? O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38 houve muitas falas sobre Deus. Né? Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Glória a Deus. Até que quebrou o silêncio depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então a gente vê aqui, nós sabemos, nós como vemos estudando aqui, nós estudamos baseado no livro de Jó e essa revista também, a gente vem falando desde o princípio, desde do início dessa lição da revista, que por que é que se deu tudo isso? Por que é que Jó veio a passar por essa prova que foi uma ação do diabo, né, de um diálogo com Deus, que ele disse que Deus dava tudo a Jó e por isso que Jó era submisso a ele, né, era justo como Deus disse, né, que ele era justo. Então, depois de tudo isso, depois de ver tudo isso, nós sabemos, nós que estamos estudando, que temos a Bíblia em nossa mão, então nós sabemos que se sucedeu por conta disso. Mas nem Jó, nem sua esposa, nem seus amigos sabiam disso. Né? Sabiam que tinha acontecido esse diálogo, não sabiam por que era que ele estava passando por aquilo. Né? Jó sabia da sua integridade, os amigos dele duvidavam, né? Duvidavam e acusavam ele de estar passando aqui por um pecado. Né? E Deus não falou, mas não falou com eles. Né? Deus falou com Satanás, mas não falou com nenhum deles. Aí depois de tudo isso, aí Deus vem e fala com Jó. Né? Glória a Deus, através de um redemoinho, como diz a palavra de Deus, lá em Jó 38. Né? Então, a poderosa manifestação de Deus é o segundo subtópico. A cena, sem dúvida, é impactante, ou parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, né, ao reconhecer ou ao recolher as redes que havia lançado,
imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Né? Então, a majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele, não, ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. Né? O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Né? Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, né? Como, por exemplo, a gente pode ver lá em Moisés, né? Com Moisés, né? Lá em Êxodo, né? No livro do Êxodo, que aconteceu com Moisés, lá no capítulo 19, versículos 16 ao 19. Né? Isso mostra que Deus não é impessoal. Né? Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Né? Jó teve sua vida transformada depois de ouvi-lo. Então, nós vemos aqui, não foi só isso, né? Não foi só esse ponto. Deus falou, a gente vê, com Moisés a gente podemos citar pelo menos 2 pontos lá, lá no início, lá no deserto, né? Quando na sarça lá no fogo. Que ele viu ali falar através do fogo, e nesse aqui no capítulo 19 aqui do Êxodo, onde nós vemos também que Deus ele vem e fala ali pessoalmente ali, né? Não podia se ver Deus, mas se ouvia ele falando, e a gente vê aqui também no caso aqui com Jó, né? Glória a Deus. Então Deus é um Deus que ele fala, que ele está no meio, né? Muitas vezes a pessoa pode imaginar que Deus não está no lugar, que Deus não está naquele, né? Mas Deus ele sempre está presente onde você imagina, onde tem pessoas, onde tem 2 ou 3, né? Reunidos em nome dele, né? Do nosso Deus, ele se faz presente. A palavra de Deus nos garante isso. Então, ele é um Deus onipresente, né? Ele está em todos os lugares e é um Deus que se comunica e que fala. Da forma que ele falava antes, ele fala nos dias atuais ainda. Glória a Deus. O terceiro, né, o Deus que está presente. Né? Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, né, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus, né? Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Né? Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nós sabemos que Deus ele é misericordioso. Deus ele é misericordioso. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaremos aqui. Quem era que ia ter salvação? Quem era que poderia, né? Não tinha, porque, como vemos aqui, não existe homem justo. Né? Não existe. Então, assim, a nossa justiça, como diz, é como trapo de imundícia. Né? Não tem justiça humana em homem. Então, assim, Deus, ele é misericordioso, ele é justo, justiça, mas ele também é amor. Ele é soberano, mas ele é misericordioso. Né? Glória a Deus, porque se não fosse assim, estaríamos perdidos. Então, nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, né? Chegar ao seu trono. Né? Esse era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus o havia abandonado. Né? O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou em sua falta de integridade. Isso aqui, como nós falamos no início da lição aí, desde dessa revista do princípio, né, do início, que tinha acontecido esse diálogo entre Deus e Satanás, né, mas ele não sabia, Jó não sabia. Então, nem os seus amigos. Né? Então, dando continuidade aqui, ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Né? Daí toda a sua angústia, né, e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Né? Então, para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente pela fé e não por vista, Deus está presente
e próximo de nós. Glória a Deus. Então, assim, pela fé. Porque existem momentos na nossa vida que acontece, né? Existem momentos que acontecem na nossa vida que fica difícil. Né? A gente imagina, pode até imaginar que Deus ele não está presente, que Deus não vai, né? Que Deus não está ouvindo, né? Por falta, às vezes, sente uma falta de resposta, e Deus ele sabe tudo que ele faz. Né? Nós não sabemos, eu não sei o que é que uma súplica, algo que eu desejo, o que eu queria que fosse daquela forma, eu não sei o que é que iria me ocasionar futuramente, Deus sabe. Então, pode ser que Deus, o silêncio de Deus em muitos casos, em muitos pontos, acredite que é por isso, né? Que é para o nosso bem, né? Ou por uma prova, né? Deus ele sabe o nosso pensamento, nós não temos como sondar o pensamento de Deus, né? O que Deus, né? O que Deus pensa, o que Deus planeja para nós não temos como sondar. Mas o que nós temos que entender é que Ele é soberano e pela fé temos que acreditar em Deus e acreditar que Ele sempre vai fazer o melhor. Glória a Deus. Agora nós somos humanos, né? Deus vê aqui Jó, uma pessoa com Jó que, né, que foi dado dele, testemunho dele pelo próprio Deus, né? E ele passou por isso aqui, né? Por um momento de achar que Deus não estava escutando, que Deus estava se escondendo, né? Como disse, Deus se escondeu para não ouvir o clamor dele. Imagine eu, você, né? Meu Deus, a gente fica imaginando, mas somos humanos, né? E como já passou, também podemos passar, com certeza, glória a Deus, mas tudo para a glória do nosso Deus, glória a Jesus. Então, assim, temos que entender um versículo aqui também que nós podemos ver aqui, é Josué, né? Em Josué, capítulo 1, versículo 5, né, que Deus diz, não te deixarei, né? Não te deixarei. Ele, a presença, né, um indício da presença de Deus, né, e de Deus estar presente em todos os nossos momentos. Né? E temos que entender isso pela fé. Né? Entender que Deus ele está presente. É que Deus ele está presente, que Deus ele está vendo a nossa situação, seja lá qual for. Glória a Deus. Então, e ele garante, ele não te deixarei, se estivermos na presença dele. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Vamos dar continuidade aqui na lição. Lição segundo tópico, né, a revelação de um Deus sábio. A revelação de um Deus sábio. O primeiro subtópico é na mecânica celeste. Tem três subtópicos também, esse segundo tópico, né? Vem aqui na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e ver como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. Né? O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Né? Glória a Deus. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Jó se comporta como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia nada, né? Ou nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Então, não podemos jamais querer ser sábio, né? De achar que somos sábios ao ponto de dominar algo, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem um certo domínio de alguma coisa, mas temos que saber, irmão, que tudo, a pessoa por mais inteligente que seja, a pessoa por mais sábia que seja, que tenha criação, nós vemos aí tantas coisas que acontecem e a gente vê assim que é sabedoria humana, mas comparado com a de Deus é nada. Né? Comparado com a de Deus é nada. A gente vê a harmonia, como fala aqui de harmonia, a harmonia da natureza,
né, que foi criada por Deus. A gente vê falando de chuva, né, de terra, de semente, a gente vê tudo que Deus criou, né, que um depende do outro. A gente vem falar aqui da cadeia alimentar, né, da cadeia alimentar, que é um processo que ele dá sustentabilidade a todos os animais, ele controla, né? Tem controle de uma forma. Às vezes aqui, estava falando aqui, lembrando que às vezes tem período que tem tipo uma peste de besouros, né, nas ruas, né, onde tem luz, e isso aí é devido a um desequilíbrio, né? Por quê? Porque o predador, o animal que come aqueles insetos, ele, naquele lugar ele deve estar escasso. E por isso que acontece isso, essas certas coisas. E muitas outras coisas que nós podemos entender, equilíbrio da natureza, né? A gente vê tudo, né, a harmonia como que Deus projetou tudo isso. Nós não conseguimos entender, né, conseguimos fazer algo, né, como a gente falando de tecnologia, usando o que Deus deixou, né, para nós. Né? Porque usando a matéria que Deus deixou e a inteligência que Deus nos deu. Né? Porque a mente mais inteligente que existe na Terra, ela foi criada por Deus. Deus é que criou. Né? Então temos que entender isso. Então, o segundo ponto, na dinâmica da vida, é o segundo subtópico. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la, Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Né? Então, como veio a existir a criação? Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Né? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos seus predadores, né, dos predadores? Né? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, né, o falcão e a águia. Então, assim, falando aqui, como nós falamos aqui, da cadeia alimentar e de todas as provisões que são necessárias para manter esses animais. Né? E, glória a Deus, está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Né? Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Né? Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Então, assim, como estava falando, toda a sabedoria do homem ela é limitada. Toda a sabedoria do homem ela é limitada. E nós sabemos que tudo que vem de tudo que o homem tem em si de sabedoria, de criação, ela vem de Deus, né? Ela provém de Deus. Não é criada, o homem não cria a inteligência dele própria. Né? Ele desenvolve algo que Deus deu. Né? Algo que Deus deu. Muitos nem reconhecem que foi dado por Deus. Né? Mas ele desenvolve. E aqui nessa questão, quando falando aqui de cadeia alimentar, quando está falando aqui de provisão para que todos sobrevivam, você vê que se você for olhar a cadeia, né? o que a natureza faz para manter os animais, é bem impressionante, né? Animais que estava até comentando, vendo aqui sobre o comentário que tinha feito antes, aí, sobre insetos, né? Quando estava falando da abelha, por exemplo. É um exemplo que é bem interessante. Né? A capacidade que tem de reprodução de uma abelha. Quem se vê em criatórios, né? Pessoas que criam abelha, e, e, e se vê como é que eu não sei exatamente quanto é o tempo de vida de uma abelha, mas eu sei que é muito pouco, é dias. Né? É dias que elas vivem, cada abelha vive, só alguns dias. Aí estava imaginando, estava fazendo uma análise,
Imagina como seria se a abelha ela tivesse 10 anos de vida, 20 anos de vida, como outro animal, né? Como um animal, outro, né? Imagina só, né? Ia ter enxame de abelha em tudo quanto é lugar, né? Porque a capacidade de reprodução dela é altíssima, altíssima, né? Ela se reproduz muito, a abelha. Até porque para dar sustentabilidade à colmeia, porque elas têm pouco tempo de vida e elas se reproduzem muito. Imagina só se ela tivesse muitos anos de vida, como seria. Então, aí a gente vê aqui o equilíbrio, né? Que tem esse equilíbrio. E outra coisa também que nós podemos ver é a diferença também do animal racional para um animal irracional, né? Nós vamos ver aqui, vamos fazer aqui uma comparação. O ser humano, né, que é a criação principal de Deus, que é o ser humano, né, que foi feita a imagem e semelhança dele. O ser humano, ele nasce, a criança nasce, ela, é, vamos dizer, quando ela vem andar, os que são mais apressadinhos, 8 meses, né, 8 meses, talvez pode acontecer de antes de 8 meses já começar a dar os primeiros passos, mas 8 meses, né? Aí quando vem, depois de um ano e pouco, aí começa a falar, né, vai falando, vai desenvolvendo pouco a pouco, né? Aí agora a gente vamos olhando para isso, a gente olha para um animal irracional, né, o gado, por exemplo, um bezerro. Você vê que ele nasce e no momento que ele nasce, a mãe vai ali, né, aquece ele, lambe ele já levanta e já sai caminhando, andando. Imagina só, né, se um animal desse, agora se a gente for ver, o modo de reprodução desses animais e do ser humano é o mesmo, né? É o mesmo, né? É um modo de reprodução é o mesmo. Mas a gente vê que o desenvolvimento deles são totalmente diferentes. Né? Um bezerro com 1 ano, se ele for bem tratado, com 1 ano ele já está do tamanho da mãe, né? Dependendo da raça do animal. E uma criança com 1 ano, ele só vai ter formação depois de 18 anos, é que ele vai ter. Tem muita gente ainda com 18 anos que ainda não tem a formação da mente, né? Ainda não se formou totalmente ainda. Né? É tão tal que a gente vê que a maioridade só se atinge aí para poder, aí depois de 18 anos, é que você pode ter considerado como maior de idade. Né? Então, nesse ponto aí que nós temos que ver que existem diferenças e que Deus ele projetou para que fosse dessa forma. Imagine se um animal irracional tivesse que carregar o seu filho, né, o filhote, ou deixar o filhote por 1 ano até ele andar, 8 meses, não teria como. Então, assim, a gente vê que foi projetado tudo com os mínimos detalhes. Né? A gente vê falando do ovo, da reprodução de uma ave, um ovo, né? Como é que um ovo, um, um pinto pode se reproduzir ali dentro, né, de um ovo daquele ali? Né? E quando vai ver que a ciência mostra que aquele ovo ele tem vários furos, né, furinhos, micros furinhos, que é por onde o pinto, ele, no processo de geração dele, ele respira. Né? Então, assim, quem é que furou? Quem é que fez aquilo ali? Quem é que pode ver aqueles furos ali na casca do ovo? Porque a gente vê que o ovo em si ele é líquido, mas ele não sai, né? Ele não consegue. Né? Então, assim, tudo foi minimamente, nos mínimos detalhes, foi projetado. Né? Glória a Deus, pela criação de Deus, na criação de Deus. Então, isso aí é coisa que é incopiável. Né? Porque o ser humano ele pode criar, como nós falamos, ele pode criar alguma coisa, fazer algo pelo que levando em consideração ou usando a matéria que Deus preparou, tudo que Deus deixou e usando a inteligência que Deus deu. Né? Mas sem isso ele não faz nada, ele não consegue fazer nada. Né? Deus, ele é soberano, Deus faz tudo. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o terceiro, dando continuidade, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura da inteligência e sinceridade do patriarca,
Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falta de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor Deus, né? Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação de Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Glória a Deus. Temos que reconhecer que tudo está na mão de Deus. E é claro, ele tem muitas. E temos que entender também e reconhecer que por mais que nós sejamos, vamos dizer, ditos como inteligente, pessoas dizem, a pessoa fulano é muito inteligente, a pessoa tem muita criatividade, é muito criativo, mas temos que reconhecer a nossa limitação em comparação a Deus, né? Porque e reconhecendo também a nossa dependência de Deus em tudo, né? Temos a humildade de saber que não que o nosso entendimento ele não pode se sobrepor ao que é o de Deus, né? O entendimento de Deus, porque muitas vezes a pessoa imagina que fica imaginando algo e contestando algo que Deus fez, né? Que poderia ser de outra forma. E quando a gente faz esse tipo de contestação, a gente pode estar deixando parecer que nós poderíamos fazer melhor, que não é verdade, né? Ninguém pode fazer melhor do que Deus. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui no terceiro e último tópico da lição, né, que é a revelação de um Deus poderoso e justo. Aí o primeiro subtópico, tem dois subtópicos, esse último, diz o Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduz esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se aparece mais como uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Né? Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da forma tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Glória a Deus. Então, entendendo aqui, glória a Deus, que existe o mundo natural e o sobrenatural. Né? O mundo natural e o sobrenatural. E nós, às vezes, passamos muito tempo para entender. Né? Muitas vezes as pessoas passam muito tempo para entender isso. Né? Que existe um mundo sobrenatural. Eu mesmo, antes de me converter, né? Antes de passar a entender melhor, conhecer melhor a palavra de Deus, conforme, de acordo com a Escritura Sagrada, eu entendia, eu não via, não tinha conhecimento algum de sobrenatural, eu não entendia, não via dessa forma, via tudo como natural. Né? Se falava de poder, de manifestação do poder de Deus, né, de milagre de cura, tal, eu via isso como algo fantasioso, né? Mas algo dessa natureza nós só podemos entender, só podemos sentir se chegarmos a provar, porque é algo que tem que ser provado. Né? E assim, antes disso não é possível, eu não conseguia ver. Né? Então, assim, aqui nós vamos aqui entender que existe o mundo natural e o mundo sobrenatural. Né? E o sobrenatural de Deus. Né? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui, vamos nesse último subtópico e fazer mais alguns comentários. Glória a Deus. Então, justiça e graça é o segundo. Se Jó não era capaz de lidar com um Behemoth nem com um Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele
agiria com justiça ao tratar com o complexo dilema humano, dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó que o seu erro é dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Né? Nesse ponto aqui, a gente vai entender aqui que na argumentação aqui que Jó chegou a fazer, né? Como nós falamos antes, chega a parecer que a pessoa está contrariando o que Deus fez, ou que quando está contrariando a pessoa imagina que poderia ser diferente, ou que poderia, se ele fosse fazer, ele faria melhor, né? Faria diferente. Né? Então, assim, mas Deus não podemos entender, não podemos buscar, vamos dizer, não podemos entender Deus no seu total, né? Porque Deus é insondável, mas podemos, pela fé, buscar a entender, né? Obedecer. Glória a Deus. Então, nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, né? Aqui, né? Como deu a entender nas suas argumentações. Então, ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, né? Logo, jamais poderia ser igual ao mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Glória a Deus. Então, assim, ele não podia, porque aqui, como nós estamos falando aqui, em relação a Jó, em relação a esses dois animais aqui que se fala, e que Deus mostrou para ele aqui, e pelo que nós vemos aqui, leva a entender que ele não teria como dominar assim, esses animais, assim, como ele falou, e aqui está se falando de um só, um de cada espécie. Né? E Deus, quando a gente vai considerar, a gente considera que Deus ele tem o domínio de todos. E não só desses dois animais, mas de todos os animais ele tem. Ele tem o domínio de toda a espécie que habita na terra, de toda a espécie humana, de tudo que existe. Deus ele tem domínio. Então, isso aqui, como diz aqui, quando ele faz essa alusão aqui, e ele mostra aqueles animais, ele está mostrando para Jó que o tamanho do poder dele. Né? Glória a Deus. E a diferença que existe entre o ser humano e Deus. Glória a Deus. Então, assim, e a questão de justiça, mesmo Deus dizendo que ele era justo, né? Mesmo Deus dizendo que ele era justo, mas de todas as formas Deus ele é soberano. Né? Então, o justo, né? A justiça, nossa justiça, como diz aqui, nós podemos aqui, pela fé, nós podemos alcançar misericórdia. Né? E podendo, pela fé e pelo comprometimento com Deus, nós podemos praticar atos de justiça. Né? Como diz. Mas assim dizer que o homem, o ser humano em si, no geral, ele é justo, é difícil, porque não existe isso. Né? Mas existe a misericórdia de Deus que a graça de Deus que nos dá a oportunidade de nos relacionarmos, né, de chegarmos perto dele, né? Glória a Deus. Então, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão sua maravilhosa graça, né? A graça de Deus. Aqui em Efésios 2:8, e aqui vamos mais um versículo aqui, para nós entendermos, glória a Deus. Então, aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, ó, tendo sido depois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos sido justificados pela fé, pela nossa fé, por acreditar em Deus, por acreditar no que não vemos, mas, glória a Deus, acreditar que na ação de Deus, né, mesmo sem ver. Aí aqui o segundo diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, graça que é um favor imerecido de Deus, né? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Como falando de justiça, não podemos
ser justo por nós mesmos, né? Mas podemos, pela fé, alcançar a misericórdia de Deus. Glória a Jesus, a graça de Deus. Então, a conclusão dessa lição diz: nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa, né? O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Ele se revelou a Jó para recriminá-lo, ou não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Aqui, irmão, é, por mais que nós, aqui não falando de Jó, estou falando de outro tempo, mas nós temos, assim, vamos dizer, de certa forma, temos mais acesso, porque nós temos acesso a toda a história, né, passada da Bíblia, né? Então, nós temos mais acesso, mas da mesma forma, o conhecer a Deus, ninguém conhece a Deus, vamos dizer, em tudo, né? Ninguém conhece a Deus em tudo. Tem muita coisa que é oculta, né, que é pela fé. Glória a Deus. Então, assim, vamos ver aqui o restante do texto, da conclusão. Diz: olha, o Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Né? Louvá-lo em toda e qualquer situação, sabendo que Deus, ele é e que ele tem o poder em suas mãos. Né? E em qualquer situação que estejamos, que venhamos a estar, se for de bonança, se não for de bonança, mas que temos que estar na presença de Deus. Glória a Jesus, o buscando, né, e o louvando. Né? Glória a Deus. Né, porque dias melhores virão. Né? Dias melhores virão, não aqui, porque aqui, deste mundo que nós estamos aqui vivendo, não temos como esperar muita coisa boa. Não. Mas no além, né, na glória, na vida eterna, glória a Deus, em Cristo Jesus, seremos mais do que vencedores com dias melhores, em nome de Jesus. Então, que Deus continue nos abençoando, glória a Deus, e na semana que vem vamos estudar a última lição, que é a lição número 13, que tem como título: Quando Deus restaura o justo. Glória a Deus. Você que está nos assistindo através desse canal da Assembleia de Deus, você pode compartilhar o vídeo para que mais pessoas também possam ser abençoados, não só com a lição, nas lições da escola dominical, mas estamos também publicando toda semana cerca de 3 vídeos, né, com transmissão, fazendo transmissão, né, transmitindo 2 cultos, pelo menos, a escola dominical. Glória a Deus. Então, é bênção, né, para a vida das pessoas. Glória a Jesus. Então, compartilha, dá aquele like, né, que também vai nos ajudar bastante, né, para o crescimento do nosso canal, e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Glória a Deus.